Eu queria começar trazendo uma pauta que a gente assistiu ontem, abismado, porque a gente gosta de falar muito, e a gente falou muito, e tem que continuar falando, inclusive está na pauta do programa de hoje, sobre terrorismo. Terrorismo no mundo, o que significa, como combater. E você enfrenta, vocês, nós aqui brasileiros, enfrentamos terrorismo também aqui no Brasil. E aqui não é usando nem de hipérbole e nem tentando aumentar uma coisa que acaba sendo do dia a dia da população carioca. Então vamos colocar aqui a primeira manchete para vocês. Quem não sabe, ontem houve uma série de ataques. Mais de 35 ônibus no Rio de Janeiro foram incendiados. Já chegamos ao número de 40, depois da morte de miliciano. E eu queria colocar um vídeo para vocês, que está circulando também nas redes, sobre o transporte das pessoas, o transporte que as pessoas estão utilizando por conta desses ataques terroristas aos ônibus no Rio de Janeiro. Satye, o ônibus pegar fogo não é algo que pode ser mitigado, minimizado, porque pessoas já morreram nesses ataques e pessoas podem morrer. Não tem relatos de mortes nesses casos, mas eles começam a tocar fogo com gente dentro. E a pessoa, se por algum motivo ficar presa dentro do ônibus, pode morrer carbonizada viva. Então, acho que sempre vem o Supremo nessa questão. A gente fala da DPF, do combate à criminalidade, da DPF do Fachin. Como que você enxerga hoje a atuação do governador e das autoridades competentes contra o crime organizado no Rio de Janeiro? Marcos, é evidente que o Rio de Janeiro vive uma crise já há muitos anos, né? A cidade do Rio de Janeiro vem sendo vilipendiada, massacrada e atingida frontalmente pelo crime organizado desde a gestão de Leonel Brizola, do PDT. Sim, sempre tem o dedo podre de um esquerdista no meio de qualquer desastre. E o Rio de Janeiro não é diferente. Não vou tocar nesse assunto para trazer a história lá do fundo e o aumento da criminalidade, sobretudo as organizações criminosas no Rio de Janeiro que se estabeleceram aqui muito bem, diga-se de passagem. Um braço das organizações criminosas são as milícias, que não tem uma metodologia como os narcotraficantes que vendem drogas e que tem ali aquela coisa do tribunal do crime, que estão dentro das favelas. O método da milícia é diferente. Eles cobram taxas do comércio, taxas, por exemplo, de carvão, taxas, por exemplo, da gatonete e uma série de outros serviços. Eles conseguiram profissionalizar ainda mais. Não tem venda de drogas em várias favelas que são comandadas, por exemplo, pela milícia. Mas é uma facção, é um crime organizado como qualquer um outro. Numa operação da Polícia Civil e junto, em parceria com a Polícia Militar, o BOP, né, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, eles vieram a neutralizar esse indivíduo que é o 02 da milícia aqui do Rio de Janeiro. Óbvio, gerou uma convulsão social, onde, por ordem da milícia, vagabundos saíram das suas casas, das suas favelas e foram atear fogo e causar o caos na cidade do Rio de Janeiro. Já o saldo já passa de 35 veículos, né, 35 ônibus, entre ônibus comuns e ônibus articulados, que são os ônibus do BRT, vocês de São Paulo também tem esse ônibus articulado. Já foram 35 unidades desses veículos queimados, além de uma composição, um vagão de uma composição da ferrovia, da supervia. Um trem também foi incendiado. Não um trem inteiro, mas um vagão da composição, o vagão onde fica o maquinista. E nenhuma van foi incendiada, e depois eu mostro o motivo, explico melhor o motivo porque nenhuma van foi incendiada. É o caos generalizado, e esse vídeo mostra que o carioca ele já está meio que imune, sabe? A gente faz essa observação sempre, não faço essa observação com orgulho, mas em determinadas regiões sai um tiro e a pessoa, ao invés de ficar com medo do tiro, ela faz um questionamento: será que foi de fuzil ou se foi de pistola? Tamanha é a normalidade do caos
que a gente vive nesse local. É uma normalidade do caos. As pessoas já não se incomodam com terror, já não se incomodam com as coisas. E essa cena é uma cena lamentável, onde pessoas que deveriam voltar para suas casas depois de um dia intenso de trabalho, sentado no conforto do ônibus, que isso nunca acontece, volta em pé, mas voltam em pé dentro de um ônibus. Está voltando num carro cegonha, num carro que leva carros, enfim, num caminhão que carrega carros, numa vasta humilhação para a população carioca. Essa situação se dá em razão, obviamente, do aumento da criminalidade do Rio de Janeiro. E por que a criminalidade do Rio de Janeiro subiu muito? Por conta, obviamente, do ano de 2020, o ministro Fachin, ele determinou que não houvesse mais operações nas favelas, nas 1.400 favelas que acontecem no Rio de Janeiro. E isso eu faço um paradoxo com ele mesmo, com o Brizola, que também impediu a polícia de fazer operações em favela em razão de um familiar seu que frequentava a favela para cheirar o pozinho mágico. Resultado, crime organizado cresceu. Não é diferente de 2020 para cá. Sem operação nas comunidades, o que aconteceu? O crime organizado explodiu exponencialmente. E é óbvio que depois que o Lula assumiu o poder, a gente vive o caos no Brasil inteiro. Não é só no Rio de Janeiro, não. No Brasil inteiro. No Rio de Janeiro ficou mais agudo agora. Não adianta mandar Força Nacional, não. Que não resolve, não. A Força Nacional não tem habilidade para combater o crime organizado no Rio de Janeiro, que é uma guerra extremamente assimétrica e urbana. Infelizmente, Marcos, o Rio de Janeiro vive um caos. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.